Bom, boa tarde. Sejam, sejam bem-vindos aqui ao nosso segundo Três Encontros. Para quem está vindo a primeira vez, os Três Encontros são seminários que a gente realiza aqui durante o semestre, são 3 encontros, né, por semestre, que na verdade são 6, né, como eu disse, porque o tema é anual, então terão mais 3 no próximo semestre. Então, no fim das contas, são 6 encontros, né? E nós estamos trabalhando com o tema esse ano, que é a violência, os usos da violência, né, na clínica e no lar social, se não me engano o tema é esse, né? E já fizemos um primeiro encontro, não é, onde a gente falou um pouco dessas questões da violência, especialmente ligada ao lar social. E quem veio ao primeiro encontro lembra que nós falamos um pouco dessa questão da relação com o outro, não é? O narcisismo, a relação com o outro, o outro imaginário, o outro simbólico, o outro real, não é? Numa perspectiva da constituição do sujeito mais lacaniana, não é? E hoje nós vamos tentar... Eu comentei um pouco sobre isso no primeiro encontro, e hoje nós vamos tentar aprofundar um pouco, recortar o que nós vamos falar hoje era tipo um subtema do que nós falamos na primeira vez. Então, nós vamos recortar isso e tentar falar um pouco mais diretamente sobre esse tema aí, né? A violência originária, narcisismo, agressividade e a violência na constituição do sujeito, o semelhante e o estranho gozo do próximo. Que tem tudo a ver com o que a gente comentou na vez passada, que é a relação de constituição do sujeito na sua topologia básica, né? Então, aqui para me ajudar aqui nesse tema, eu convidei o Paulo Henrique, o famoso PH, que é mestrando, né, nosso aqui na Unifor, está trabalhando com o tema da violência. Depois, se quiser fazer publicidade da dissertação, né, sobre a violência também, na dissertação de mestrado. E o PH vai falar um pouco para a gente sobre o estádio do espelho, né, que é essa primeira concepção de Lacan sobre a constituição do sujeito e é a forma como Lacan, de alguma maneira, introduz toda essa discussão que ele faz sobre a constituição do eu e consequentemente, a constituição do sujeito, né? Então, PH vai falar um pouco do estádio do espelho, depois a gente volta, vai ficar aí também ajudando. Não é? Tá bom? Então, palavras são suas. Tá bom. Boa tarde a todos. Bom, como o professor falou, eu vou tratar aqui com vocês um pouco do estádio do espelho, que é uma conceituação lacaniana que, de certa forma, ela aparece em uma série de momentos do ensino do Lacan, né? Especificamente hoje, né, para essa nossa discussão, eu vou tentar me ater em um texto em específico dele, que se chama O Estádio do Espelho como Formador da Função do Eu, tal como nos é revelado pela experiência psicanalítica, né, que é um texto fundamental para a gente entender essa noção, que vocês podem encontrar esse texto nos escritos, né, é um texto de 1949, né. Então, a título assim de introdução, talvez seria necessário a gente entender primeiramente que o estágio do espelho, ele na verdade não foi tirado do Lacan por nada, né? Assim, no final das contas, o que acontece é que o Lacan ele se serviu de uma série de teóricos, de uma série de referenciais para produzir essa conceituação do estágio do espelho, né? Então, se nós formos nos atentar para essas referências fundamentais do Lacan, a gente vai perceber que ele se fiou muito aos dados experimentais da psicologia comparada, né? Mais especificamente, 4 grandes estudos, né? Quais foram esses 4 grandes estudos? O primeiro deles foi o transitivismo, que foi formulado pelo Buehler. O segundo, né, que foi a pesquisa dos fenômenos de imitação da primeira infância, que foi formulado por um teórico chamado Baldwin. O terceiro, que é a investigação das reações do chimpanzé frente ao espelho, que foi formulado pelo Kohler. E o quarto, mas não menos importante,
a descrição do comportamento da criança diante de sua própria imagem, que foi feito pelo Henri Vallon, né, que eu acredito que nós aqui da psicologia tenhamos um maior contato, né, com a teoria do Vallon. E, curiosamente, né, nesse texto que eu estou trazendo para vocês aqui, dos escritos, o Lacan ele não referencia o Vallon, né, mas a gente sabe, por uma questão de aproximação, que esse estudo do Vallon foi fundamental, talvez uma das coisas mais importantes para o Lacan formular o próprio estágio do espelho dele, né? E talvez essa referência seja fundamental até porque o Henri Vallon foi um dos primeiros teóricos a trabalhar essa relação da criança com o espelho, né? Então ele tem um texto, né, de 1931 que se chama Como se desenvolve na criança a noção de corpo próprio, né? Foi publicado na França. Nesse texto, o Vallon ele fala que a experiência da imagem especular representa um teste para o desenvolvimento cognitivo, né? O que é que o Vallon ele queria, qual era o objetivo do Vallon com esse texto em específico, né? Ele queria, na verdade, investigar o nível da criança, né, o nível que a criança ela possuiria para formular a realidade, né, o nível de apreensão que ela tinha para fazer essa formulação da realidade. Assim como ele tentava ver também se essa criança ela conseguia unificar o eu dela no espaço concreto, né, dentro da realidade. Então, essas eram as duas preocupações fundamentais do Vallon com esse texto, né. A problemática aí é que, na verdade, a noção da formação psíquica e do conjunto do desenvolvimento no Vallon, ele tinha esses dois conceitos como conceitos muito finalistas, né? O que é que eu quero dizer com isso? Ele, de alguma forma, entendia que a criança ela iria progressivamente se dirigindo para um desenvolvimento mais complexo, né? Então, é como se ele entendesse que, ontologicamente, a criança ela se dirigiria para essas formações mais elaboradas, né? Então, nesse texto do Vallon, ele coloca isso, né? É quase que uma concepção um pouco mais naturalista, né? E daí, talvez, a grande diferença, pelo menos nesse primeiro momento, do estágio do espelho formulado pelo Vallon e do estágio do espelho formulado pelo Lacan, né? Por quê? Porque, ao contrário do Vallon, o Lacan ele entendia que o eu ele não é constituído através de um amadurecimento biológico, né? Então, na verdade, o que acontecia é que, para o Lacan, não seria a biologia um dado constituinte para essa formação do eu, né, do indivíduo. É como se, na verdade, o Lacan ele entendesse que esse eu ele seria uma espécie de produto das relações, né? Não é só isso, a gente sabe que é um pouco mais complicado em Lacan, mas inicialmente ele tinha essa compreensão maior, né? E aí, talvez aqui caiba assinalar outras duas referências fundamentais para o Lacan nessa teorização dele acerca do estágio do espelho e também da constituição do eu, né, que foi a referência fundamental de dois filósofos, que foram o Hegel e o Kojève, no ensino do Lacan, né? A gente sabe que o Lacan ele não costumava elogiar muitas pessoas, né, mas ele tem uma pequena citação em que ele diz que a grande contribuição de Hegel foi ter revelado como cada ser humano está no ser do outro, né? Então, essa pequena citação ela já nos antecipa de alguma forma o que é que está em jogo nessa teorização do Lacan acerca da constituição do eu, né, que é justamente a ideia de que o eu ele é constitutivamente alienado, né? Esse eu, na verdade, ele é feito de identificações com o outro, né? Não existe uma espécie de essência positiva prévia para o eu, né? Mas, tendo em vista essas considerações, se de fato não existe essa positividade do eu, né, essa noção de amadurecimento biológico, como é que então o eu se constitui para o Lacan? O Lacan ele vai dizer que entre os 6 e os 18 meses da criança, ela começa a reconhecer a sua própria imagem por meio de um reflexo, né?
isso é problemático porque a gente precisa considerar aqui que o reflexo para o Lacan, ele não necessariamente precisaria vir de um espelho, né? Na verdade, esse reflexo em Lacan ele pode ser entendido como qualquer coisa que devolva a imagem da criança para ela mesma, né? Então, dentro dessa perspectiva, a gente pode utilizar como exemplo a relação, a interação que a criança estabelece com a mãe, né? A relação que ela estabelece com o pai, né? O olhar da mãe, o olhar do pai. Então percebam que o Lacan, quando ele fala de estágio do espelho, não é do espelho propriamente concreto, né? Tem essa outra dimensão que precisa ser considerada, né? E aí, no caso, o Lacan fala que é por meio dessas imagens que a criança ela vai progressivamente formando uma noção de totalidade do corpo, né? Então, esse senso de controle e unificação por meio das imagens, para o Lacan, é anterior à própria noção de desenvolvimento da motricidade, né? Então, por exemplo, se nós formos avaliar aqui dentro de um ponto de vista comparativo, um filhote de chimpanzé, né, e um bebê humano, a gente vai perceber que o filhote do chimpanzé ele tem muito mais recursos instrumentais, né? Ele tem uma motricidade muito mais desenvolvida do que o bebê humano, né? O bebê humano ele não tem nenhuma habilidade no sentido motor propriamente dito, né? Enquanto que o chimpanzé tem. Mas, a despeito dessa consideração, a criança, ela em compensação, ela tem um desenvolvimento, acho que a gente pode dizer mental, né, o psíquico, muito mais elevado do que o animal, né, o filhote de chimpanzé, né? Então a gente vê, dentro dessa perspectiva, uma espécie de descompasso, né, entre a prematuridade da criança dentro de um nível motor e a sua espantosa capacidade, né, de se desenvolver dentro de um ponto de vista psíquico, né? E isso é assinalado pelo Lacan nesse texto que eu estou trazendo. Aqui, a partir dessa reflexão, a gente vê, principalmente em Lacan, a importância fundamental que ele dá para o olho, né? Por quê? Porque para o Lacan o olho é o nosso primeiro aparelho de coordenação do espaço, né? Então é como se fosse um aparelho que ajudasse a gente a perceber os objetos, né? A verificar, a registrar e a organizar o espaço como um todo, né? E aí esse olho, ele obviamente, ele começa a se desenvolver e ele tem o ápice de desenvolvimento muito anteriormente ao próprio fato da criança começar a se mover, né? Então, é como se o olho, na verdade, ele fosse um primeiro mediador de contato entre a criança e a realidade que o circunda, né? Então, ainda sobre essa questão dessa inabilidade do corpo da criança, né, o Lacan ele vai falar que, antes do estágio do espelho, a criança ela experiencia o seu corpo como se ele fosse despedaçado, né? Então, essa é uma noção importante que o Lacan ele tenta frisar posteriormente, que essa noção de despedaçamento do corpo que a criança experiencia, ela não necessariamente está circunscrita apenas a esse momento anterior ao estágio do espelho, né? Na verdade, ele sinaliza no texto que sujeitos psicóticos podem vir na verdade, acabam tendo essa experiência de despedaçamento do corpo, né? Ele fala de alguns casos de histeria em que também esse despedaçamento ele pode vir a aparecer. Ele usa como exemplo também alguns sujeitos em análises, né? Então, por exemplo, quando o analista ele começa a se aproximar de alguns complexos mais agressivos, o Lacan ele diz que o analisando ele tende a chegar na análise com sonhos em que existe essa noção de despedaçamento do seu próprio corpo, né? Então, isso é muito comum e esse despedaçamento, como eu disse, não está circunscrito a essa dimensão anterior ao estágio do espelho, né?
Outra coisa que precisa ser considerada aqui é que o estágio do espelho ele indica uma experiência, né? Então, em relação a esse campo da experiência, o estágio do espelho ele pode ser percebido, né? A gente pode verificar o estágio do espelho, a gente pode efetivamente constatar o estágio do espelho na realidade, né? Com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos, a gente pode chegar a ver o estágio do espelho ocorrendo concretamente, né? Só que, a despeito disso, seria interessante aqui também ressaltar que o estágio do espelho ele não se reduz a essa dimensão empírica, né? Essa dimensão concreta. O que é que eu quero dizer com isso? De que não é necessário que essa experiência do estágio do espelho seja percebida para que ela aconteça, né? Então, a gente não precisa efetivamente constatar isso em uma criança para que o estágio do espelho faça os seus efeitos, né? Então, tem essa espécie de dualidade, de paradoxo dentro dessa perspectiva, né? Mas, então, enquanto fenômeno verificável, né, para fins didáticos, a gente pode falar que o estágio do espelho ele tem 3 tempos fundamentais em Lacan, né? É importante aqui a gente fazer um adendo de que esses tempos que o Lacan coloca, eles não são tempos propriamente cronológicos, né? Então, não é que existe a ideia de linearidade, né, de uma espécie de que, por exemplo, o primeiro tempo acontece, e aí, posteriormente, acontece o segundo tempo, e aí, por fim, a gente tem o terceiro tempo, né? Na verdade, não acontece assim. O Lacan ele trabalha a todo tempo com o tempo lógico, né? Então, o que acontece é que esses tempos, eles muitas vezes podem ocorrer de forma simultânea, né? Ou então a criança sai de um primeiro tempo, entra em um segundo tempo e aí posteriormente retorna para o primeiro, né? Então, percebam que não existe essa linearidade em relação a esses 3 tempos que o Lacan coloca, né? Mas, assim, em relação aos 3 tempos, né, a gente pode falar que no primeiro tempo, né, tudo acontece como se a criança ela experimentasse uma confusão muito primitiva entre si e o outro, né, entre si e os objetos que a circundam, né? Então, não é que a criança, nesse primeiro tempo do estágio do espelho, ela olhe e veja um espelho, né? Ou ela olhe e veja uma bola, né? Ou ela olhe e veja aqui um boneco, né? Na verdade, o que acontece é que a criança ela não consegue operar esse movimento de destacamento das figuras, né? Então, está tudo meio confundido dentro dessa perspectiva, né? Inclusive ela mesma, né? Inclusive ela também se confunde com os objetos, né? Existe esse elemento de indistinção aí operando nesse primeiro tempo do estágio do espelho, né? Alguns autores, por exemplo, como o que eu citei no começo da minha fala, eles trabalham justamente com esse conceito de transitivismo, né? Então, para entender assim, o que seria esse transitivismo, a gente pode utilizar como exemplo um fenômeno muito presente que a gente pode verificar também com as nossas crianças, né? Então, por exemplo, uma criança bate em outra criança e aí imediatamente pega e corre para o pai chorando, né, ou dizendo que, na verdade, foi a outra criança que bateu nela, né? Então, trata-se aí de uma mentira por parte da criança, né? Os estudos do transitivismo dizem que não, né? Não é uma mentira, não é um embuste por parte da criança. Na verdade, existe realmente aí uma confusão por parte da criança em relação a quem é o agente da história e quem é o paciente da ação, né? Então, transitivismo, ele coloca, a própria palavra coloca justamente isso, né, de que existe uma transição entre essas posições e aí a criança experimenta isso de forma verdadeira, né? Então, esse, no caso, seria o primeiro tempo do estágio do espelho. No segundo tempo do estágio do espelho, o que acontece é que a criança ela começa a descobrir que há um outro no espelho, né, que é como se ela percebesse que há um outro no espelho, mas para ela ainda é uma outra criança, né? Então, isso é muito curioso porque
é mais ou menos a mesma experiência que a gente tem quando coloca, por exemplo, um gato na frente do espelho, né, ou um cachorro. Se vocês fizerem esse experimento na casa de vocês, vocês vão perceber que o gato, ele olha para o espelho e ele tem uma espécie de relação de estranhamento com aquela figura, né? Ele se aproxima, ele vai meio que de lado, ele está meio que assustado com aquela figura. Por quê? Porque o gato ele entende que aquela imagem não é ele mesmo, né? Ele acha que é um outro gato, né? Então, dentro dessa perspectiva, nesse nível, a gente pode aproximar um pouco essa relação da criança no segundo tempo do espelho com essa experiência que os animais têm na frente do espelho também, né? E aí que a gente chega posteriormente no terceiro tempo do estágio do espelho, né? Que o que acontece no terceiro tempo é que a criança, enfim, ela consegue operar um movimento de reconhecimento daquela imagem que ela está vendo, né? De reconhecimento de si mesma, né? Ela olha para o espelho e ela reconhece que aquela imagem que está sendo refletida é ela mesma, né? Nesse momento, é como se existisse um salto qualitativo, né, do segundo para o terceiro tempo. E é nesse terceiro tempo que a criança ela adquire essa noção de unidade corpórea, né? É nesse momento, no terceiro tempo do estágio do espelho, em que a criança ela consegue bordejar o seu corpo, né, que ela consegue dar limites para o seu corpo. Então, empiricamente falando, né, é muito curioso isso, porque se você pega a criança nesse momento de reconhecimento, né, que ela está no terceiro tempo do espelho, né, que ela dá esse salto do segundo para o terceiro, você pega uma criança e coloca na frente do espelho, ela vai olhar para esse espelho, vai reconhecer-se naquela imagem e vai sorrir, né? E tem um movimento muito, muito curioso que se dá imediatamente depois desse sorriso, né, que ela olha para fora do espelho, né, e ela procura justamente o olhar do adulto, né? O adulto aí dentro dessa relação ele é fundamental, porque ele vai justamente dar uma sustentação para aquela experiência. Então é como se a criança ela estivesse buscando fora do espelho uma espécie de fiador para aquela experiência, né? Daí a importância do outro dentro dessa perspectiva, né? Esse fenômeno do olhar para fora do espelho, né, é um fenômeno que foi constatado pelo próprio Darwin, né? Ainda no século XIX, o Darwin, olhando os filhos dele, ele já documentava essa experiência fundamental das crianças na frente do espelho, né? E ela, de certa forma, ela denota justamente que essa relação da criança com o espelho, ela não é dual, né? Na verdade, é uma experiência fundamentalmente triangular, né? Existe sempre esse terceiro elemento que vai dar a base para que as coisas elas sejam exatamente aí o esquema L que o Danziato vai falar daqui a pouco. Mas é justamente isso, essa experiência do terceiro elemento que vai aí dar sustentação para aquela experiência, né? Então, para finalizar a minha fala, né, é preciso dizer ainda que essa experiência do estágio do espelho, nesse terceiro tempo, né, essa unidade corporal que a criança ela adquire, né, ela, na verdade, é uma unidade enganosa, né, é uma unidade que não é propriamente real, né, é como se fosse uma unidade imaginária, né? Porque o eu em Lacan é fundamentalmente imaginário. Se a gente for pegar até dentro de um ponto de vista empírico, né, da coisa, a gente percebe que, por exemplo, no espelho, a gente não é devolvido para a gente a nossa imagem, a imagem que está sendo levada, né? Porque existe até uma questão de que o lado esquerdo, na verdade, é o direito, né? O direito é o esquerdo, né? Então, de certa forma, até dentro dessa perspectiva, a gente vê que essa imagem que nos é devolvida, ela não é a nossa imagem real, né? Por isso que o Lacan ele dizia que, na verdade,
o produto desse estágio do espelho é, de fato, essa unidade, né, essa unidade da imagem do sujeito, mas por todas essas razões, até pelo fato também desse sujeito ele estar alienado no outro, né, até pelo fato até desse terceiro elemento ser importantíssimo dentro dessa relação, que essa imagem, ela, no final das contas, acaba vindo do outro, né? Então, por isso que, para o Lacan, o produto disso tudo, né, esse eu, né, que ele fala do moi, né? Então, seria justamente um eu imaginário, né? O eu seria fundamentalmente uma instância imaginária, né? Então, eu termino aqui, finalizo essa minha primeira intervenção, e o Danziato vai continuar aqui esse papo com vocês. Bom, agradecer o PH, essa apresentação tão precisa e minuciosa, foi desencavar os caras que o Lacan usou lá no 1940. Obrigado, PH. Então, como o PH disse, o Lacan começa aí com o estádio do espelho, né, tentando explicar como é que se dá essa constituição desse eu, né, nesses três tempos, né. E tem uma questão fundamental sobre o estádio do espelho, que, como disse o PH, ele não é um estágio, não é? Ele não é um momento piagetiano, não é, do desenvolvimento e que depois passa, ou que o sujeito ultrapassa. Não. Não é? Esse complexo especular, ele permanece conosco a vida inteira. Não é? A cada vez que você está diante de um espelho, não é, essa relação com a sua imagem aparece. Não é? E aparece, inclusive, essa triangulação, que eu vou explicar um pouco, né, daqui a pouco, que não é uma triangulação, é mais do que uma triangulação, né, são polos na relação do sujeito com o outro. O mais importante da experiência do espelho, né, é que existe essa ilusão, como disse o PH, de que você olha a sua imagem e vê a sua imagem, né? Eu vou tentar demonstrar para vocês que isso não é verdade, né? Por dois motivos. Primeiro, a imagem que você vê no espelho não é a imagem real do seu corpo. É uma imagem imaginária, é uma imagem construída, narcísica. Não é? Você não está vendo o seu corpo real, você está vendo essa imagem que você construiu, essa imagem narcísica que você construiu nesse período. É por isso que não é um estágio, não é uma etapa. Essa imagem, ela organiza o corpo, a imagem do corpo narcisicamente, e se mantém para o sujeito, a não ser que você tenha alguma experiência de despedaçamento do corpo, que é possível, como disse o PH também, não é só com psicóticos que você tem essa experiência, isso é muito visível na psicose, né? Não sei, os colegas que atendem aí psicóticos sabem disso, né? Quer dizer, o psicótico, nós poderíamos até dizer que o psicótico não tem corpo, né? Eu já disse isso talvez na vez passada, se não me engano, no sentido de que, retomando o que eu falei, que vocês não confundam corpo com organismo, né? O corpo é exatamente isso que se constitui no estádio do espelho e, bom, em outras, a gente vai explicar de outras formas também, através da inscrição do simbólico e etc., né? E que, por algum motivo, isso na psicose fracassa, né? Tem algum problema aí que na psicose o sujeito não constitui esse corpo dessa forma aí, até chegar a esse terceiro tempo, dessa maneira como o PH acabou de escrever. Isso não é, exatamente para Lacan, como também esclareceu o PH, não é um desenvolvimento, não é? Porque não é uma maturação como o Vallon ou a lógica piagetiana, de alguma maneira, coloca, né, que é uma coisa da ordem da maturação. Para Lacan não é piagetiano, né? Não se trata disso, porque pode não acontecer, né? A maturação do organismo, que é a concepção piagetiana, pode se dar, e essas aquisições cognitivas, ou corpóreas, ou subjetivas, não
não acompanharem, né? Isso pode não acontecer, como, por exemplo, no caso das psicoses, né? Bom, existem milhões de motivos possíveis para que isso não aconteça, né? Desde algum tipo de lesão neurológica, adoecimento, psicose, bom, o que for, né? Mas esse tempo é exatamente esse tempo da constituição narcísica e imaginária do corpo, né? E tem dois aspectos, porque Lacan ele ultrapassa esse modelo do espelho a partir de um outro modelo que eu vou tentar apresentar para vocês, porque é um modelo um pouco complicado. Vou dizer que Lacan é complicado é redundância, né? Mas é só para depois esclarecer para vocês essa lógica, né? Porque a lógica do espelho está aqui, né? Nesse esquema que vocês estão vendo, aqui, né? Você tem um polo, não é? Porque a princípio Lacan trabalhou com o espelho numa perspectiva exatamente que ele chamava do espelho plano, não é? Que você olhava para o espelho e via a imagem. E ele, no lugar do espelho plano, ele depois colocou o grande outro, não é? No sentido de que essa imagem que nós construímos de nós mesmos, ela é atravessada, ela é produzida por essa nossa relação com a linguagem e com o simbólico, não é? É por isso que tem aqui o grande outro nessa ponta de baixo aqui, né? Estou achando que vocês estão vendo meu dedo, mas não estão, né? Aqui embaixo, né? No grande outro, né? Aqui o sujeito, né? essa parte de cima, e o grande outro. E esse eixo, a linha, é exatamente o eixo imaginário do espelho, né? Que é mais ou menos essa experiência que todos nós temos diante de um espelho, né? Como é que o outro aparece aí, né? Bom, só para concluir o que eu estava dizendo, depois eu volto para a lógica estrutural. Por exemplo, quando você está olhando no espelho, né, o primeiro equívoco é isso, é você achar que está vendo a sua imagem real e não é verdade. Você está vendo o que é possível para você ver de uma construção narcísica que você fez do seu corpo, né? O corpo real você não vê. Eu brinco dizendo isso, você não vê as suas tripas, a sua bilis, o seu rim, as suas vísceras, não é? Essas coisas não fazem parte da imagem narcísica do corpo, mas fazem parte do organismo e do corpo real, né? Você sabe que tem tripas, que tem excrementos no seu corpo, que tem vísceras, mas tá essas coisas não estão na imagem que você reconhece no espelho. Se estiverem, procurem um psiquiatra, porque a coisa tá grave, não é? Se você estiver vendo o seu fígado, não é, na imagem do espelho, procure um psiquiatra. Então, um psicanalista. Ou um psicanalista. Né? Melhor, né? Pois é. Então, esse é o primeiro equívoco.